Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder.
A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram, Maggie espiou. "O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar?" "Não comece", Evelyn alertou, embora sem calor real. "Lucas Hale é um cliente, nada mais." "Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra", Maggie riu. "Esse homem está trazendo sua cachorra perfeitamente saudável para check-ups há anos só para te ver." "Daisy tinha um espinho na pata", Evelyn protestou. "Conveniente", Maggie piscou, recuando antes que Evelyn pudesse argumentar mais. Sozinha na sala de exame, Evelyn se surpreendeu ao tocar sua orelha, onde os dedos de Lucas haviam estado. Ridículo, ela pensou, balançando a cabeça. Um fazendeiro de 42 anos com terra sob as unhas e uma cachorra que não conseguia ficar fora de problemas? Definitivamente não era o seu tipo. Não depois que David a deixou 5 anos atrás, alegando que ela era muito fria e casada com seu trabalho. A lembrança ainda doía, embora menos intensamente agora. David queria uma esposa que colocasse suas necessidades em primeiro lugar, que desistisse de sua prática para seguir sua carreira. Quando ela recusou, ele encontrou alguém que o faria. A última vez que ela soube, eles tinham 3 filhos e viviam em Seattle.
Ela havia desistido dos relacionamentos após aquele desastre. Seu trabalho era suficiente. Tinha que ser. A caminhonete de Lucas Hale rangia na estrada de terra em direção à sua fazenda, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras sobre os campos. Ao lado dele, Daisy sentava com sua pata enfaixada cuidadosamente levantada, parecendo bastante satisfeita com toda a atenção. "Você está tirando proveito disso, não é, garota?" murmurou ele, e ela bateu o rabo no assento em resposta. Pequena casa de fazenda apareceu, sua pintura branca desbotada brilhando no pôr do sol. Atrás dela se estendiam fileiras de batatas doces, sua principal cultura e a fonte de seu apelido na cidade. As pessoas diziam que Lucas Hale cultivava as batatas doces mais doces em 3 estados, e não estavam erradas. O que eles não sabiam era que a agricultura era apenas metade de sua vida. Dentro da modesta casa, Lucas acomodou Daisy em sua cama perto da lareira e foi direto para seu escritório. O cômodo era pequeno, mas confortável, com prateleiras de livros nas paredes e uma sólida escrivaninha de carvalho, posicionada para captar a luz da manhã. Sobre a escrivaninha havia um laptop, muito mais novo e caro do que qualquer outra coisa que ele possuía. Ele se sentou e abriu o laptop, os dedos pairando sobre o teclado enquanto sua mente revivia o momento na clínica. Os olhos surpresos de Evelyn quando ele tocou seu cabelo, a pequena falta de ar que ele quase tinha certeza de que não havia imaginado. Com uma respiração profunda, ele começou a digitar. Ela se moveu pela sala como uma tempestade contida, toda precisão e propósito, até que uma única mecha de cabelo caiu sobre seu rosto. Naquele momento de descuido, enquanto ele se aproximava para afastá-lo, ele vislumbrou algo por trás de suas defesas práticas. Um lampejo do calor que ela escondia do mundo, uma sugestão da mulher por trás do exterior frio da médica. As palavras fluíam facilmente agora, como sempre faziam quando ele escrevia sobre ela. Sob o pseudônimo de Thomas Wells, Lucas havia publicado 6 romances, cada um best-seller. Sua editora o procurava há anos para fazer publicidade, mas ele sempre se recusara. Sua privacidade era imprescindível. A heroína de cada livro, seja ela uma detetive, uma chefe, ou em seu último, uma fotógrafa de vida selvagem, sempre tinha o mesmo cabelo escuro e olhos castanhos determinados da doutora Evelyn Hart. E o herói, embora sua profissão mudasse, era sempre um homem quieto que a amava de longe, reunindo coragem em pequenos momentos com xícaras de café e encontros casuais. Seu último romance, Sussurros através do Campo, acabava de entrar na lista de best-sellers. Contava a história de uma mulher que fotografava cavalos selvagens e o dono do rancho que a amava silenciosamente enquanto ela estava muito ocupada caçando a liberdade para notar o lar, esperando bem na frente dela. Lucas escreveu até tarde. Da noite a cena na clínica veterinária se transformando na página. Na vida real, ele havia conseguido apenas o menor gesto. Em seu romance, o herói finalmente encontrou a coragem para dizer o que havia em seu coração. Palavras que Lucas nunca havia dito em voz alta. "Você tem que ler isso", disse Helen, a melhor amiga de Evelyn, empurrando um livro-brochura pela mesa do restaurante na manhã seguinte. Eu não conseguia parar de ler. Evelyn olhou com ceticismo para o livro. A capa mostrava a silhueta de uma mulher com uma câmera em pé num campo ao pôr do sol. Sussurros através do Campo, de Thomas Wells. "Outro romance?" perguntou ela, tomando um gole de seu café. "Você sabe que eu não leio mais esses." "Este é diferente", insistiu Helen. "A personagem principal me lembra você, teimosa, independente, casada com sua carreira. E o cara não é algum homem de fantasia perfeito. Ele é real, com terra sob as unhas e inseguranças. Leia só o primeiro capítulo." Evelyn suspirou, mas guardou o livro na bolsa. Helen tentava consertar sua vida amorosa desde o ensino médio, mas ela tinha boas intenções. Mais tarde naquela noite, encolhida em seu sofá com uma taça de vinho e seu gato, Rex, ronronando ao seu lado, Evelyn abriu o romance, esperando. O mesmo fluff irreal que a havia desgostado dos romances anos atrás. Em vez disso, ela se viu envolvida na história de Valérie, uma fotógrafa de vida selvagem que usava sua câmera
como um escudo contra a intimidade. A prosa era simples, mas tocava algo profundo dentro dela. Quando ela chegou ao terceiro capítulo, onde Valerie conhece o fazendeiro Matthew Sterling, Evelyn sentiu uma pontada desconfortável de reconhecimento. Matthew era descrito como um homem de poucas palavras, mas de pensamentos profundos, cujas mãos contavam a história que sua voz raramente compartilhava. Ele tinha uma Golden Retriever chamada Princesa, que sempre se metia em problemas, e ele cultivava vegetais que ele silenciosamente doava ao banco de alimentos local. A cena em que eles se encontram pela primeira vez, Princesa havia cortado a pata em arame farpado, e Matthew procurou Valerie, que era conhecida por ajudar animais feridos. Era tão familiar que Evelyn quase deixou cair o livro. Isso é ridículo, ela disse a Rex, que piscou para ela com indiferença. É só uma coincidência. Mas enquanto ela continuava lendo, as semelhanças se acumulavam. O hábito de Valerie de colocar o cabelo atrás da orelha quando estava concentrada. A maneira como ela falava suavemente com os animais, mas diretamente com as pessoas. Até seu café favorito, puro com açúcar, combinava com o de Evelyn. À meia-noite, ela havia terminado o livro, o coração batendo forte com confusão e uma estranha sensação de exposição. A cena final, onde Matthew finalmente diz a Valerie que a amava silenciosamente através de todos os seus breves encontros, a deixou com lágrimas que ela não conseguia explicar. Era possível? Será que Lucas Hale, o fazendeiro quieto que trazia sua cachorra para os menores problemas, era Thomas Wells? Não, ela decidiu, fechando o livro com firmeza. Ela estava sendo fantasiosa, vendo conexões que não existiam porque Helen havia colocado a ideia em sua cabeça. Lucas Hale era apenas um fazendeiro gentil e simples, que por acaso tinha uma Golden Retriever. Nada mais. Mas naquela noite, ela sonhou com campos ao pôr do sol e palavras sussurradas em uma voz que parecia notavelmente com a de Lucas. O dia seguinte trouxe uma emergência que tirou o livro e suas semelhanças desconcertantes da mente de Evelyn. Um fazendeiro local ligou em pânico. Sua vaca prenhe estava em sofrimento e parecia que um parto difícil era iminente. Estou a caminho, disse Evelyn, já pegando seu kit de emergência. Mantenha-a calma e não tente movê-la. Ela dirigiu sua caminhonete até a fazenda Peterson, revisando mentalmente as possíveis complicações e tratamentos. Era aqui que ela se sentia mais confiante, em crise, tomando decisões em frações de segundo que poderiam salvar uma vida. Para sua surpresa, quando chegou ao celeiro, encontrou Lucas Hale já lá, sua caminhonete estacionada desajeitadamente, como se ele tivesse chegado às pressas. Doutora Hart, ele acenou com a cabeça, sua expressão séria. Jim me ligou primeiro, já que eu estava mais perto. Não parece bom. Dentro do celeiro, a vaca estava deitada de lado, claramente em sofrimento. Jim Peterson pairava nervosamente, seu rosto envelhecido e enrugado de preocupação. Ela está caída há 1 hora, explicou ele. Começou a ter contrações esta manhã, mas nada está acontecendo. Evelyn se moveu rapidamente, examinando o animal com mãos práticas. O bezerro está virado. Teremos que reposicioná-lo. Pelas próximas 2 horas, ela trabalhou ao lado de Lucas, que parecia saber exatamente o que ela precisava antes mesmo que ela pedisse. Eles se moveram em uma estranha harmonia, falando pouco, mas realizando muito. Suas mãos estavam firmes, enquanto ele a ajudava a guiar o bezerro para a posição correta para o parto. Quando o recém-nascido finalmente deslizou para o mundo, tanto Evelyn quanto Lucas estavam cobertos de suor e outras coisas, melhor não, mencionadas. Mas a visão do bezerro respirando pela primeira vez valeu a pena. Ela é linda, disse Jim, sua voz grossa de emoção enquanto a vaca-mãe começava a lamber seu filhote limpo. Evelyn deu um passo para trás, subitamente ciente de como estava perto de Lucas, seus ombros quase se tocando enquanto observavam a nova vida que eles haviam ajudado a trazer ao mundo. Você já fez isso antes, disse ela. Não uma pergunta, mas uma observação. Lucas assentiu. Cresci nesta fazenda. Meu pai me ensinou. Você nunca mencionou isso. Ele deu de ombros, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Você nunca perguntou. Lá estava de novo.
aquela corrente de eletricidade, quando seus olhos se encontraram. Mais forte agora depois de trabalharem juntos em crise. Eu deveria voltar para a clínica, disse ela, quebrando o momento. Eu poderia tomar um café primeiro, respondeu Lucas, surpreendendo-a com sua franqueza. A esposa de Jim faz o melhor café do condado. Antes que ela pudesse inventar uma desculpa, Jim já os estava conduzindo em direção à casa. O mínimo que posso fazer depois que você salvou minha vaca e meu bezerro. Martha também tem torta. Fresca? Sentada à mesa da cozinha dos Petersons, Evelyn se viu estudando Lucas sob uma nova luz. Suas mãos, fortes o suficiente para ajudar a entregar um bezerro, mas gentis o suficiente para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha, seguravam sua caneca de café com cuidado. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras carregavam peso. Há quanto tempo você é fazendeiro? Perguntou ela, genuinamente curiosa agora. A vida toda, ele respondeu. Assumi o lugar do meu pai quando ele ficou doente há cerca de 10 anos. E antes disso, um lampejo de algo, cautela, cruzou seu rosto. Estudei inglês na faculdade. Pensei que poderia ensinar. Por que você não o fez? Ele ficou quieto, por um momento considerando. A vida dá voltas inesperadas às vezes. Sua conversa foi interrompida pela esposa de Jim, Martha, trazendo uma segunda fatia de torta de maçã para Lucas. Suas batatas doces são a melhor coisa que aconteceu para minha confeitaria, ela declarou. A safra deste ano é ainda melhor do que a anterior. Lucas agradeceu com sua modéstia característica e eles terminaram seu café em silêncio confortável. Enquanto caminhavam para suas caminhonetes depois, Evelyn se viu relutante em ir embora. Algo naquele dia havia mudado o terreno entre eles, movendo-os de cliente e médica para algo mais. Algo que ela não estava totalmente pronta para nomear. Obrigado pela ajuda com o bezerro, ela ofereceu. Lucas assentiu. A qualquer momento. Então, após um momento de hesitação, Daisy adoraria uma visita, se você tiver tempo. Ela sente sua falta entre as emergências. O convite pairou-no. Char simples e ainda cheio de possibilidades. Talvez eu vá, ouviu-se dizer. E o sorriso que se espalhou pelo rosto de Lucas fez seu coração bater um pouco mais rápido. Enquanto ela dirigia de volta para a cidade, sua mente continuava voltando para o livro escondido em sua gaveta de cabeceira, e a crescente suspeita de que o homem que o escreveu poderia ser o mesmo que acabara de a convidar para visitar sua fazenda. Pensamento era aterrorizante e excitante ao mesmo tempo. Uma semana se passou, antes que Evelyn encontrasse a coragem para aceitar o convite de Lucas. Ela disse a si mesma que era interesse profissional, verificar a pata de Daisy, mas as borboletas em seu estômago sugeriram o contrário. A fazenda Hale ficava em 50 acres nos arredores da cidade, um terreno pitoresco com colinas onduladas e fileiras arrumadas de plantações. Quando Evelyn subiu a entrada de cascalho, ela notou a manutenção cuidadosa do local. A cerca recém-pintada, os canteiros bem cuidados, as janelas limpas da modesta casa de fazenda. Lucas saiu do celeiro quando ela estacionou, limpando as mãos em um pano. Ele parecia genuinamente surpreso em vê-la, como se ele realmente não esperasse que ela viesse. Doutora Hart, disse ele, aquele pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Evelyn, ela o corrigiu. Acho que depois de entregarmos um bezerro juntos, podemos usar os primeiros nomes. Seu sorriso se alargou. Evelyn, então, veio verificar Daisy? Isso mesmo, disse ela, embora ambos soubessem que a cachorra estava bem. E pensei em ver essas famosas batatas doces por mim mesma. Você está na hora certa, eu estava prestes a fazer café. Ele gesticulou em direção à casa. A menos que você prefira ver os campos primeiro. Café parece perfeito. O interior da casa de fazenda foi uma revelação. Embora o exterior fosse exatamente o que ela esperava. Prático, simples. A casa de um fazendeiro trabalhador. O interior contava uma história diferente. As paredes da sala de estar eram ladeadas por prateleiras de livros. Cheias, não. De manuais de agricultura, mas de romances, coletâneas de poesia e clássicos literários. Uma poltrona confortável estava ao lado da janela, com uma pequena mesa lateral
com uma pilha de livros e um bloco de notas. Daisy entrou correndo de outro cômodo, o rabo abanando freneticamente ao ver Evelyn. A claudicação havia desaparecido, completamente. Alguém está se sentindo melhor, Evelyn riu, ajoelhando-se para cumprimentar a cachorra animada. Ela está bem há dias, admitiu Lucas, dirigindo-se para o que ela supôs ser a cozinha. Garota durona. Deixada sozinha brevemente, Evelyn não conseguiu resistir a escanear as prateleiras de livros. Seus olhos se arregalaram quando ela viu os 6 romances de Thomas Wells alinhados cuidadosamente em fila. Ela pegou Sussurros através do campo, o que ela acabara de ler, tirando-o com cuidado. Quando ela abriu, seu coração quase parou. Na página de título havia uma nota manuscrita. Para Ellie, obrigado por acreditar nessas histórias desde o início. TW, a letra correspondia exatamente à escrita organizada que ela havia visto nos formulários de vacinação de Daisy. Leite. Que açúcar? Lucas chamou da cozinha. Evelyn apressadamente devolveu o livro ao seu lugar. Puro com um açúcar, respondeu ela, sua mente a mil. Lucas voltou com 2 canecas de café e uma maneira fácil que desmentia os segredos que ela agora suspeitava que ele guardava. Eles se sentaram à mesa da cozinha, um espaço ensolarado e aconchegante com vista para os campos. Então, Evelyn começou, tentando soar casual. Formando em inglês que se tornou fazendeiro. Esse é um caminho incomum. Lucas assentiu tomando seu café. Não tão incomum quanto você pode pensar. A agricultura lhe dá muito tempo para pensar. Longas horas no trator, noites de inverno quando tudo está quieto. E em que você pensa durante essas horas? Pressionou ela. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela, como se estivesse decidindo algo importante. Histórias, principalmente, as que eu li, as que eu gostaria de contar. Seu coração batia forte. Você as escreve? Uma longa pausa então. Às vezes, ela pôde vê-lo recuando, se retraindo em sua concha de privacidade e decidiu não pressioná-lo mais. Pelo menos, não ainda. Em vez disso, ela mudou de assunto. Mostre-me essas batatas doces que estou ouvindo falar há anos. Alívio cruzou seus traços e ele a conduziu para fora até os campos. Enquanto caminhavam, ele explicou o processo de cultivo, os cuidados que cada planta exigia, os anos de tentativa e erro para desenvolver sua variedade particular. Sua paixão era evidente em cada palavra, suas mãos gesticulando enquanto ele descrevia o delicado equilíbrio de sol e água, o solo rico que ele havia cultivado ao longo dos anos. Você ama isso, ela observou. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. Bom dia, doutora Hart, cantou Maggie, a recepcionista da recepção. Você está cedo de novo. Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça, Lucas Hale ligou. Sua cachorra Daisy está mancando de novo. Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. Marque-o para as 4. Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce, Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. Eu arranjo tempo para a cachorra dele, Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém.
As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram, Maggie espiou. "O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar?" "Não comece", Evelyn alertou, embora sem calor real. "Lucas Hale é um cliente, nada mais." "Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra", Maggie riu. "Esse homem está trazendo sua cachorra perfeitamente saudável para check-ups há anos só para te ver." "Daisy tinha um espinho na pata", Evelyn protestou. "Conveniente", Maggie piscou, recuando antes que Evelyn pudesse argumentar mais. Sozinha na sala de exame, Evelyn se surpreendeu ao tocar sua orelha, onde os dedos de Lucas haviam estado. "Ridículo", ela pensou, balançando a cabeça. Um fazendeiro de 42 anos com terra sob as unhas e uma cachorra que não conseguia ficar fora de problemas? Definitivamente não era o seu tipo. Não depois que David a deixou 5 anos atrás, alegando que ela era muito fria e casada com seu trabalho. A lembrança ainda doía, embora menos intensamente agora. David queria uma esposa que colocasse suas necessidades em primeiro lugar, que desistisse de sua prática para seguir sua carreira. Quando ela recusou, ele encontrou alguém que o faria. A última vez que ela soube, eles tinham 3 filhos e viviam em Seattle. Ela havia desistido dos relacionamentos após aquele desastre. Seu trabalho era suficiente. Tinha que ser. A caminhonete de Lucas Hale rangia na estrada de terra em direção à sua fazenda, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras sobre os campos. Ao lado dele,
Daisy sentava com sua pata enfaixada cuidadosamente levantada, parecendo bastante satisfeita com toda a atenção. "Você está tirando proveito disso, não é, garota?" murmurou ele, e ela bateu o rabo no assento em resposta. Pequena casa de fazenda apareceu, sua pintura branca desbotada brilhando no pôr do sol. Atrás dela se estendiam fileiras de batatas doces, sua principal cultura e a fonte de seu apelido na cidade. As pessoas diziam que Lucas Hale cultivava as batatas doces mais doces em 3 estados, e não estavam erradas. O que eles não sabiam era que a agricultura era apenas metade de sua vida. Dentro da modesta casa, Lucas acomodou Daisy em sua cama perto da lareira e foi direto para seu escritório. O cômodo era pequeno, mas confortável, com prateleiras de livros nas paredes e uma sólida escrivaninha de carvalho, posicionada para captar a luz da manhã. Sobre a escrivaninha havia um laptop, muito mais novo e caro do que qualquer outra coisa que ele possuía. Ele se sentou e abriu o laptop, os dedos pairando sobre o teclado enquanto sua mente revivia o momento na clínica. Os olhos surpresos de Evelyn quando ele tocou seu cabelo, a pequena falta de ar que ele quase tinha certeza de que não havia imaginado. Com uma respiração profunda, ele começou a digitar. Ela se moveu pela sala como uma tempestade contida, toda precisão e propósito, até que uma única mecha de cabelo caiu sobre seu rosto. Naquele momento de descuido, enquanto ele se aproximava para afastá-lo, ele vislumbrou algo por trás de suas defesas práticas. Um lampejo do calor que ela escondia do mundo, uma sugestão da mulher por trás do exterior frio da médica. As palavras fluíam facilmente agora, como sempre faziam quando ele escrevia sobre ela. Sob o pseudônimo de Thomas Wells, Lucas havia publicado 6 romances, cada um best-seller. Sua editora o procurava há anos para fazer publicidade, mas ele sempre se recusara. Sua privacidade era imprescindível. A heroína de cada livro, seja ela uma detetive, uma chefe, ou em seu último, uma fotógrafa de vida selvagem, sempre tinha o mesmo cabelo escuro e olhos castanhos determinados da doutora Evelyn Hart. E o herói, embora sua profissão mudasse, era sempre um homem quieto que a amava de longe, reunindo coragem em pequenos momentos com xícaras de café e encontros casuais. Seu último romance, Sussurros através do Campo, acabava de entrar na lista de best-sellers. Contava a história de uma mulher que fotografava cavalos selvagens e o dono do rancho que a amava silenciosamente enquanto ela estava muito ocupada caçando a liberdade para notar o lar, esperando bem na frente dela. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade,
mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram, Maggie espiou. "O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar?" "Não comece", Evelyn alertou, embora sem calor real. "Lucas Hale é um cliente, nada mais." "Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra", Maggie riu. "Esse homem está trazendo sua cachorra perfeitamente saudável para check-ups há anos só para te ver." Daisy tinha um espinho na pata, Evelyn protestou. "Conveniente", Maggie piscou, recuando antes que Evelyn pudesse argumentar mais. Sozinha na sala de exame, Evelyn se surpreendeu ao tocar sua orelha, onde os dedos de Lucas haviam estado. Ridículo, ela pensou, balançando a cabeça. Um fazendeiro de 42 anos com terra sob as unhas e uma cachorra que não conseguia ficar fora de problemas? Definitivamente não era o seu tipo. Não depois que David a deixou 5 anos atrás, alegando que ela era muito fria e casada com seu trabalho. A lembrança ainda doía, embora menos intensamente agora. David queria uma esposa que colocasse suas necessidades em primeiro lugar, que desistisse de sua prática para seguir sua carreira. Quando ela recusou, ele encontrou alguém que o faria. A última vez que ela soube, eles tinham 3 filhos e viviam em Seattle. Ela havia desistido dos relacionamentos após aquele desastre. Seu trabalho era suficiente. Tinha que ser. A caminhonete de Lucas Hale rangia na estrada de terra em direção à sua fazenda, enquanto o sol da tarde projetava. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada,
A mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram,
Maggie espiou. O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar? Não comece, Evelyn alertou, embora sem calor real. Lucas Hale é um cliente, nada mais. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra, Maggie riu. Esse homem está trazendo sua cachorra perfeitamente saudável para check-ups há anos só para te ver. Daisy tinha um espinho na pata, Evelyn protestou. Conveniente, Maggie piscou, recuando antes que Evelyn pudesse argumentar mais. Sozinha na sala de exame, Evelyn se surpreendeu ao tocar sua orelha, onde os dedos de Lucas haviam estado. Ridículo, ela pensou, balançando a cabeça. Um fazendeiro de 42 anos com terra sob as unhas e uma cachorra que não conseguia ficar fora de problemas? Definitivamente não era o seu tipo. Não depois que David a deixou 5 anos atrás, alegando que ela era muito fria e casada com seu trabalho. A lembrança ainda doía, embora menos intensamente agora. David queria uma esposa que colocasse suas necessidades em primeiro lugar, que desistisse de sua prática para seguir sua carreira. Quando ela recusou, ele encontrou alguém que o faria. A última vez que ela soube, eles tinham 3 filhos e viviam em Seattle. Ela havia desistido dos relacionamentos após aquele desastre. Seu trabalho era suficiente. Tinha que ser. A caminhonete de Lucas Hale rangia na estrada de terra em direção à sua fazenda, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras sobre os campos. Ao lado dele, Daisy sentava com sua pata enfaixada cuidadosamente levantada, parecendo bastante satisfeita com toda a atenção. "Você está tirando proveito disso, não é, garota?" murmurou ele, e ela bateu o rabo no assento em resposta. Pequena casa de fazenda apareceu, sua pintura branca desbotada brilhando no pôr do sol. Atrás dela se estendiam fileiras de batatas doces, sua principal cultura e a fonte de seu apelido na cidade. As pessoas diziam que Lucas Hale cultivava as batatas doces mais doces em 3 estados, e não estavam erradas. O que eles não sabiam era que a agricultura era apenas metade de sua vida. Dentro da modesta casa, Lucas acomodou Daisy em sua cama perto da lareira e foi direto para seu escritório. O cômodo era pequeno, mas confortável, com prateleiras de livros nas paredes e uma sólida escrivaninha de carvalho, posicionada para captar a luz da manhã. Sobre a escrivaninha havia um laptop. Muito quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores
e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy. Não importa o quão quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia." "E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou.
Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores, e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram, Maggie espiou. "O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar?" Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia." "E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos.
Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou, "sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio.
Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor, deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou, "sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou
e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores, e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata. A cadela gemeu levemente, mas ficou parada, confiando completamente na veterinária. "Nada quebrado", Evelyn anunciou após um exame cuidadoso. "Parece que ela tem um espinho encravado na pata. Vou tirar em 1 minuto." Enquanto trabalhava, ela estava muito consciente de Lucas parado perto, sua figura alta encostada na mesa de exame, suas mãos calejadas de fazendeiros suaves enquanto acariciavam a cabeça de Daisy. "Você é boa com ela", ele observou. "A maioria dos veterinários não consegue lidar com ela sem focinheira." "Nós nos entendemos", respondeu Evelyn, focada na delicada extração. "Os animais sabem quando você os respeita." Com um movimento rápido e habilidoso, ela removeu o espinho e limpou o pequeno ferimento. Ao se endireitar, uma mecha de seu cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Antes que ela pudesse afastá-lo, Lucas se aproximou, colocando-o gentilmente atrás da orelha. O momento pairou entre eles, inesperado e elétrico. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Evelyn se esqueceu da clínica, dos outros pacientes esperando, de tudo, exceto o calor de seus dedos e a surpreendente suavidade em seu olhar. Ela riu nervosa, quebrando o feitiço. "Vou colocar um curativo. Mantenha limpo e seco por 2 dias, depois deixe-a sem ele. Sem perseguir esquilos até o fim de semana." Lucas assentiu, retirando a mão lentamente. "Agradeço por nos encaixar." "É meu trabalho", disse ela, a resposta automática saindo de seus lábios. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. 5 anos ela nunca havia recusado Lucas ou Daisy, não importa o quão cheia estivesse sua agenda. Depois que eles saíram, Maggie espiou. "O cara da batata doce parece melhor a cada vez que vem. Quando você vai tirar esse homem da miséria e dizer sim para um jantar?" "Não comece", Evelyn alertou, embora sem calor real. "Lucas Hale é um cliente, nada mais." "Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra", Maggie riu. "Esse homem está trazendo sua cachorra perfeitamente saudável para check-ups há anos só para te ver." Daisy tinha um espinho na pata, Evelyn protestou. "Conveniente", Maggie piscou, recuando antes que Evelyn pudesse argumentar mais. Sozinha na sala de exame, Evelyn se surpreendeu ao tocar sua orelha, onde os dedos de Lucas haviam estado. "Ridículo", ela pensou, balançando a cabeça. Um fazendeiro de 42 anos com terra sob as unhas e uma cachorra que não conseguia ficar fora de problemas? Definitivamente não era o seu tipo. Não depois que David a deixou 5 anos atrás, alegando que ela era muito fria e casada com seu trabalho. A lembrança ainda doía, embora menos intensamente agora. David queria uma esposa que colocasse suas necessidades em primeiro lugar, que desistisse de sua prática para seguir sua carreira. Quando ela recusou, ele encontrou alguém que o faria. A última vez que ela soube, eles tinham 3 filhos e viviam em Seattle. Ela havia desistido dos relacionamentos após aquele desastre. Seu trabalho era suficiente. Tinha que ser. A caminhonete de Lucas Hale rangia na estrada de terra em direção à sua fazenda, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras sobre os campos. Ao lado dele, Daisy sentava com sua pata enfaixada cuidadosamente levantada, parecendo bastante satisfeita com toda a atenção. "Você está tirando proveito disso, não é, garota?"
murmurou ele, e ela bateu o rabo no assento em resposta. Pequena casa de fazenda apareceu, sua pintura branca desbotada brilhando no pôr do sol. Atrás dela se estendiam fileiras de batatas doces, sua principal cultura e a fonte de seu apelido na cidade. As pessoas diziam que Lucas Hale cultivava as batatas doces mais doces em 3 estados, e não estavam erradas. O que eles não sabiam era que a agricultura era apenas metade de sua vida. Dentro da modesta casa, Lucas acomodou Daisy em sua cama perto da lareira e foi direto para seu escritório. O cômodo era pequeno, mas confortável, com prateleiras de livros nas paredes e uma sólida escrivaninha de carvalho, posicionada para captar a luz da manhã. Sobre a escrivaninha havia um laptop, muito mais novo e caro do que qualquer outra coisa que ele possuía. Ele se sentou e abriu o laptop, os dedos pairando sobre o teclado enquanto sua mente revivia o momento na clínica. Os olhos surpresos de Evelyn quando ele tocou seu cabelo, a pequena falta de ar que ele quase tinha certeza de que não havia imaginado. Com uma respiração profunda, ele começou a digitar. Ela se moveu pela sala como uma tempestade contida, toda precisão e propósito, até que uma única mecha de cabelo caiu sobre seu rosto. Naquele momento de descuido, enquanto ele se aproximava para afastá-lo, ele vislumbrou algo por trás de suas defesas práticas. Um lampejo do calor que ela escondia do mundo, uma sugestão da mulher por trás do exterior frio da médica. As palavras fluíam facilmente agora, como sempre faziam quando ele escrevia sobre ela. Sob o pseudônimo de Thomas Wells, Lucas havia publicado 6 romances, cada um best-seller. Sua editora o procurava há anos para fazer publicidade, mas ele sempre se recusara. Sua privacidade era imprescindível. A heroína de cada livro, seja ela uma detetive, uma chefe, ou em seu último, uma fotógrafa de vida selvagem, sempre tinha o mesmo cabelo escuro e olhos castanhos determinados da doutora Evelyn Hart. E o herói, embora sua profissão mudasse, era sempre um homem quieto que a amava de longe, reunindo coragem em pequenos momentos com xícaras de café e encontros casuais. Seu último romance, Sussurros Através do Campo, acabava de entrar na lista de best-sellers. Contava a história de uma mulher que fotografava cavalos selvagens e o dono do rancho que a amava silenciosamente enquanto ela estava muito ocupada caçando a liberdade para notar o lar, esperando bem na frente dela. Lucas escreveu até tarde. Da noite a cena na clínica veterinária se transformando na página. Na vida real, ele havia conseguido apenas o menor gesto. Em seu romance, o herói finalmente encontrou a coragem para dizer o que havia em seu coração. Palavras que Lucas nunca havia dito em voz alta. "Você tem que ler isso", disse Helen, a melhor amiga de Evelyn, empurrando um livro-brochura pela mesa do restaurante na manhã seguinte. Eu não conseguia parar de ler. Evelyn olhou com ceticismo para o livro. A capa mostrava a silhueta de uma mulher com uma câmera em pé num campo ao pôr do sol. Sussurros Através do Campo, de Thomas Wells. "Outro romance?", perguntou ela, tomando um gole de seu café. "Você sabe que eu não leio mais esses." "Este é diferente", insistiu Helen. "A personagem principal me lembra você, teimosa, independente, casada com sua carreira. E o cara não é algum homem de fantasia perfeito. Ele é real, com terra sob as unhas e inseguranças. Leia só o primeiro capítulo." Evelyn suspirou, mas guardou o livro na bolsa. Helen tentava consertar sua vida amorosa desde o ensino médio, mas ela tinha boas intenções. Mais tarde, naquela noite, encolhida em seu sofá com uma taça de vinho e seu gato, Rex, ronronando ao seu lado, Evelyn abriu o romance, esperando. O mesmo fluff irreal que a havia desgostado dos romances anos atrás. Em vez disso, ela se viu envolvida na história de Valérie, uma fotógrafa de vida selvagem que usava sua câmera como um escudo contra a intimidade. A prosa era simples, mas tocava algo profundo dentro dela. Quando ela chegou ao 3º capítulo, onde Valérie conhece o fazendeiro Matthew Sterling, Evelyn sentiu uma pontada desconfortável de reconhecimento. Matthew era descrito como um homem de poucas palavras, mas de pensamentos profundos, cujas mãos contavam a história que sua voz raramente compartilhava. Ele tinha uma Golden Retriever chamada Princesa
que sempre se metia em problemas, e ele cultivava vegetais que ele silenciosamente doava ao banco de alimentos local. A cena em que eles se encontram pela primeira vez, Princesa havia cortado a pata em arame farpado, e Matthew procurou Valerie, que era conhecida por ajudar animais feridos. Era tão familiar que Evelyn quase deixou cair o livro. Isso é ridículo, ela disse a Rex, que piscou para ela com indiferença. É só uma coincidência. Mas enquanto ela continuava lendo, as semelhanças se acumulavam. O hábito de Valerie de colocar o cabelo atrás da orelha quando estava concentrada. A maneira como ela falava suavemente com os animais, mas diretamente com as pessoas. Até seu café favorito, puro com açúcar, combinava com o de Evelyn. À meia-noite, ela havia terminado o livro, o coração batendo forte com confusão e uma estranha sensação de exposição. A cena final, onde Matthew finalmente diz a Valerie que a amava silenciosamente através de todos os seus breves encontros, a deixou com lágrimas que ela não conseguia explicar. Era possível? Será que Lucas Hale, o fazendeiro quieto que trazia sua cachorra para os menores problemas, era Thomas Wells? Não, ela decidiu, fechando o livro com firmeza. Ela estava sendo fantasiosa, vendo conexões que não existiam porque Helen havia colocado a ideia em sua cabeça. Lucas Hale era apenas um fazendeiro gentil e simples que por acaso tinha uma Golden Retriever. Nada mais. Mas naquela noite, ela sonhou com campos ao pôr do sol e palavras sussurradas em uma voz que parecia notavelmente com a de Lucas. O dia seguinte trouxe uma emergência que tirou o livro e suas semelhanças desconcertantes da mente de Evelyn. Um fazendeiro local ligou em pânico. Sua vaca prenhe estava em sofrimento e parecia que um parto difícil era iminente. Estou a caminho, disse Evelyn, já pegando seu kit de emergência. Mantenha-a calma e não tente movê-la. Ela dirigiu sua caminhonete até a fazenda Peterson, revisando mentalmente as possíveis complicações e tratamentos. Era aqui que ela se sentia mais confiante, em crise, tomando decisões em frações de segundo que poderiam salvar uma vida. Para sua surpresa, quando chegou ao celeiro, encontrou Lucas Hale já lá, sua caminhonete estacionada desajeitadamente, como se ele tivesse chegado às pressas. Doutora Hart, ele acenou com a cabeça, sua expressão séria. Jim me ligou primeiro, já que eu estava mais perto. Não parece bom. Dentro do celeiro, a vaca estava deitada de lado, claramente em sofrimento. Jim Peterson pairava nervosamente, seu rosto envelhecido e enrugado de preocupação. Ela está caída há uma hora, explicou ele. Começou a ter contrações esta manhã, mas nada está acontecendo. Evelyn se moveu rapidamente, examinando o animal com mãos práticas. O bezerro está virado. Teremos que reposicioná-lo. Pelas próximas 2 horas, ela trabalhou ao lado de Lucas, que parecia saber exatamente o que ela precisava antes mesmo que ela pedisse. Eles se moveram em uma estranha harmonia, falando pouco, mas realizando muito. Suas mãos estavam firmes, enquanto ele a ajudava a guiar o bezerro para a posição correta para o parto. Quando o recém-nascido finalmente deslizou para o mundo, tanto Evelyn quanto Lucas estavam cobertos de suor e outras coisas, melhor não, mencionadas. Mas a visão do bezerro respirando pela primeira vez valeu a pena. Ela é linda, disse Jim, sua voz grossa de emoção enquanto a vaca-mãe começava a lamber seu filhote limpo. Evelyn deu um passo para trás, subitamente ciente de como estava perto de Lucas, seus ombros quase se tocando enquanto observavam a nova vida que eles haviam ajudado a trazer ao mundo. Você já fez isso antes, disse ela. Não uma pergunta, mas uma observação. Lucas assentiu. Cresci nesta fazenda. Meu pai me ensinou. Você nunca mencionou isso. Ele deu de ombros, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Você nunca perguntou. Lá estava de novo. Aquela corrente de eletricidade, quando seus olhos se encontraram. Mais forte agora depois de trabalharem juntos em crise. Eu deveria voltar para a clínica, disse ela, quebrando o momento. Eu poderia tomar um café primeiro, respondeu Lucas, surpreendendo-a com sua franqueza. A esposa de Jim faz o melhor café. Quando a identidade secreta de um fazendeiro recluso, como autor de romances best-sellers, é revelada, a mulher que, sem saber, inspirou cada história de amor,
Deve decidir se está pronta para viver a que foi escrita apenas para ela. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã espreitava pelas persianas da clínica veterinária Willow Creek, enquanto a doutora Evelyn Hart terminava sua primeira xícara de café. Aos 39 anos, ela havia construído o consultório do nada, transformando-o no hospital veterinário mais respeitado em 3 condados. As paredes da clínica estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos dos animais de estimação que ela havia salvado ao longo dos anos. "Bom dia, doutora Hart", cantou Maggie, a recepcionista da recepção. "Você está cedo de novo." Evelyn assentiu, já folheando os compromissos do dia. "A gata dos Andersons precisa que seus pontos sejam verificados e temos 3 vacinações agendadas antes do meio-dia. E não se esqueça", Lucas Hale ligou. "Sua cachorra Daisy está mancando de novo." Evelyn fez uma pausa, sua caneta pairando sobre a agenda. "Marque-o para as 4. "Você sempre arranja tempo para o cara da batata doce", Maggie provocou, com um sorriso cúmplice. "Eu arranjo tempo para a cachorra dele", Evelyn corrigiu, mas havia um toque de cor em suas bochechas que ela não conseguia esconder. A manhã passou num borrão de rabos abanando e donos de animais preocupados. Evelyn seguiu seus compromissos com eficiência prática, seu toque suave com os animais, mas sua maneira direta com seus donos. Ela aprendera anos atrás que esconder um diagnóstico não ajudava ninguém. As pessoas apreciavam sua honestidade, mesmo que algumas a achassem um pouco fria a princípio. Às 4 horas em ponto, o sino acima da porta tilintou e Lucas Hale entrou. Sua camisa de flanela desbotada já tinha visto dias melhores e suas botas de trabalho deixaram um pouco de terra da fazenda no chão limpo. Em seus braços, ele carregava Daisy, sua Golden Retriever, que olhou para Evelyn com olhos castanhos, suplicantes. "Desculpe a bagunça", disse Lucas em seu jeito quieto, acenando para o chão. "O chão já viu coisas piores", ela o assegurou, já alcançando Daisy. "O que aconteceu desta vez?" "A encontrei mancando depois que ela correu atrás de um esquilo pelo campo leste. Ela está mancando da pata dianteira esquerda." Evelyn os levou para a sala de exame, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da estranha vibração em seu estômago. Ela havia tratado centenas de cães ao longo dos anos, mas algo na maneira como Lucas Hale olhava para seu animal de estimação sempre chamava sua atenção. A ternura em seus olhos revelava uma profundidade que sua atitude, quieta, muitas vezes escondia. "Vamos dar uma olhada, garota", murmurou ela para Daisy, examinando suavemente a pata.